Esporte. Vai começar mais uma transmissão ao vivo no Esporte CZ. Acompanha aí com a gente. Segue e compartilha, nos ajudando a crescer cada dia mais. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense. Aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador. Notícias do esporte. Você que tá ligadinho aqui na rádio do canal Esporte CZ, muito obrigado pela audiência. Vai lá, segue e compartilha que nos ajuda bastante. Vamos dar um giro no futebol nacional e trazer agora os resultados dos próximos jogos que entrarão em campo. Os resultados deste final de semana que tivemos toda a 13ª rodada do Brasileirão. Isso mesmo, toda a 13ª rodada do Brasileirão aconteceu neste final de semana e agora vamos atualizar você de casa trazendo os resultados da 13ª rodada do Brasileirão. No Mané Garrincha, lá em Brasília, entrou em campo o Botafogo Internacional. Acabaram empatando no 2-2, 2 Botafogo, 2 Internacional. Lá na Bahia, na Arena Fonte Nova, entrou em campo Bahia e Santos. Também empataram no 2-2, 2 Bahia, 2 também Santos. No Baenão, entrou em campo Remo e Cruzeiro. Jogaço onde o Cruzeiro, fora de casa, arrancou a vitória por 1-0. Remo 0, Cruzeiro 1. Fim de jogo pelo Brasileirão. No Pico de Ouro, no interior paulista, o São Paulo recebeu a equipe do Mirassol. Como mandante, São Paulo e Mirassol se enfrentaram, melhor para a equipe do Tricolor, que venceu por 1-0. São Paulo 1, Mirassol 0, na Neoquímica Arena. Em São Paulo, Corinthians recebeu em casa a equipe do Vasco e venceu por 1-0. Corinthians 1, Vasco 0. Lá no Sul, na Arena do Grêmio recebeu em casa a equipe do Curitiba. Grêmio e Curitiba se enfrentaram, melhor para a equipe gaúcha. O Grêmio, diante da sua torcida, venceu em casa por 1-0. Grêmio 1, Curitiba 0. No interior paulista, no Cícero Souza Marcos, entrou em campo RB Bragantino e Palmeiras. Melhor pro Verdão, fora de casa, arrancou a vitória por 1-0. RB Bragantino 0, Palmeiras 1. Na Arena da Baixada, entrou em campo Atlético Paranaense e Vitória. Melhor pro Furacão, jogando em casa diante da sua torcida, fez valer o mano de campo e venceu por 3-1. Atlético Paranaense 3, Vitória 1. No Maracanã, no Rio de Janeiro, entrou em campo Fluminense e Chapecoense. Melhor pro Flusão, jogando em casa diante do seu torcedor, fez valer o mano de campo e venceu por 2-1. Fluminense 2, Chapecoense 1. Na Arena MRV, entrou em campo Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo atropelou e passou por cima do Atlético fora de casa. Meteu uma goleada de 4-0. Atlético Mineiro 0, Flamengo 4. Flamengo vence fora de casa e garante aí uma goleada. Encerrando a 13ª rodada do Brasileirão. Aqui foi todos os resultados da 13ª rodada do Brasileirão. E agora vamos conferir os próximos jogos do futebol nacional. O que acontece neste meio de semana, quem entra em campo, quem enfrenta quem, quando, onde. Você acompanhando tudo aqui no canal Esporte CZ, na rádio. Fica ligadinho com a gente, segue e compartilha que nos ajuda bastante. E neste meio de semana que vamos ter a rodada da Sul-Americana, da Libertadores, as equipes brasileiras que entrarão em campo. Então, começando com os jogos da terça-feira pela Sul-Americana, vamos ter São Lourenço e Santos às 7 horas da noite. O Santos fora de casa vai enfrentar a equipe do São Lourenço. Também nessa terça-feira, Milionários e São Paulo. Jogo do São Paulo fora de casa às 9h30 da noite. Também viaja para enfrentar a equipe do Milionários. Só lembrando, o São Paulo fez o primeiro jogo fora de casa, venceu. Fez a segunda rodada em casa, venceu. E agora vai para a terceira rodada para enfrentar o Milionários fora de casa. Também pela Sul-Americana, vamos ver a equipe do Botafogo, que vai receber em casa a equipe do Independente às 7 horas da noite. Saindo da Sul-Americana e indo para Libertadores, vai entrar em campo a equipe brasileira. Na terça-feira, a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro jogando em casa contra a equipe do Boca Juniors, recebe no Mineirão, diante da sua torcida. Jogo que acontece aí às 9h30 da noite.
novidade na quarta-feira pela Libertadores e Sul-Americana. As equipes brasileiras que entram em campo pela Libertadores, a equipe do Palmeiras, fora de casa, vai viajar para enfrentar a equipe do Cerro Porteño. Cerro Porteño e Palmeiras enfrentam às 9h30 da noite. Mirassol, que também está na Libertadores, recebe em casa a equipe do Al Reds, jogando no interior paulista, jogo às 7 horas da noite. Mirassol e o Al Reds. Também pela Libertadores, nessa quarta-feira, vamos ter a equipe do Flamengo, que vai jogar fora de casa contra a equipe argentina do Estudiantes às 9h30 da noite. Estudiantes e Flamengo se enfrentam às 9h30 da noite. Pela Sul-Americana, temos duas equipes brasileiras que também entram no campo nesta quarta-feira. São elas, Palestino e Grêmio, às 9h30 da noite. 9h30 da noite, Palestino e Grêmio. O Grêmio vai viajar para jogar esse jogo fora. E logo em seguida, Cessiano enfrentando a equipe do Atlético Mineiro, também às 9h30 da noite. O Atlético Mineiro que vai viajar para jogar fora de casa. Para fechar a semana na quinta-feira, também com a rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Da Libertadores na quinta, às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena, para lotar e receber a equipe do Peñarol. O Corinthians faz sua terceira rodada jogando em casa diante da sua torcida. Às 9 horas, anota aí, Corinthians e Peñarol, jogaço pela Libertadores. Também pela Libertadores entra em campo Bolívar e Fluminense, jogo lá na altitude, às 7 horas da noite, Fusão, fora de casa, tem uma grande batalha pela frente. Saindo da Libertadores e indo para a Sul-Americana, vamos ter mais dois times aí brasileiros entrando em campo às 7 horas da noite. O Vasco, jogando em casa no São Januário, recebe a equipe do Olímpia. Vasco e Olímpia às 7 horas da noite. O Vasco tentar buscar uma reação na Sul-Americana, que ainda não conseguiu. Nesta terceira rodada, joga em casa diante da sua torcida. Também joga em casa a equipe brasileira do interior paulista, o RB Bragantino, às 9h30 da noite, jogando no Cícero Souza Marcos. Recebe em casa o grande River Plate, RB Bragantino e River Plate, às 9h30 da noite, pela Sul-Americana. Que jogaço é esse da Sula, que cada vez vem ficando bastante difícil. E é claro, vamos ficar de olho nas equipes brasileiras, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, que são os campeonatos que entrarão em campo neste meio de semana. E esse foi o nosso giro pelo futebol nacional. Segue e compartilha, que nos ajuda bastante. Se Deus quiser, até a próxima. Notícias do esporte. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.